Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wagner Peinado, sócio fundador da Imóvel Places, uma plataforma, uma startup de anúncio de imóveis que faz uma experiência com placas com QR Code. Desde 2019 temos essa startup e oferecemos esse tipo de tecnologia para corretores autônomos e imobiliárias. Vou falar hoje sobre um tema muito legal que é o uso de um único QR Code para todos os seus imóveis, para anúncio de todos os imóveis. Como você vai fazer a captação, dinamização desses processos todos. Eu sugiro prestar muita atenção porque, apesar de parecer um tema um pouco mais técnico, é um tema que vai abrir a cabeça de todo mundo para poder fazer uso, para conseguir entender melhor como fazer a captação desses leads de todos os jeitos possíveis, né? Que é o jeito físico e o jeito digital. E transformar esse físico no digital. Que todo o pessoal agora da inovação está chamando de digital. Então vamos lá. Um dos pontos principais que a gente precisa lembrar, a função da placa. A placa, desde os primórdios, ela faz com que pessoas tenham ciência de que aquele imóvel está para negociar, que ele está disponível para algum tipo de negociação, tanto venda quanto aluguel, quanto permuta, enfim. Então foi o primeiro meio de você conseguir anunciar o imóvel era pela placa na porta desse imóvel. Depois vieram mídias gráficas como jornal, revistas. E aí agora, mais recentemente, nos últimos 20 anos, o mercado imobiliário ele é centenário, né? Nos últimos 20 anos, que faz pouco tempo, surgiram os portais, surgiram as formas digitais de fazer captação de lead, como rede social, anúncios em motor de busca, né, como o Google e outros, impulsionamento, etc. Mas a placa nunca deixou de existir. E uma principal função da placa é, fora anunciar aquele imóvel, também fazer com que você tenha a captação de proprietários que queiram mostrar o imóvel deles contigo, né, com vocês. Como, por exemplo, se ele vê o nome da sua imobiliária ou o seu nome como corretor na porta daquele imóvel, você consegue fazer com que a pessoa que quer negociar o imóvel, que quer disponibilizar o imóvel, também veja a sua marca lá, né, na porta daquele outro imóvel e te procure para fazer a captação, né, de imóvel para ser negociado. Então a gente vê aí que são duas pontas que você consegue anunciar para quem está interessado no imóvel e também mostrar um pouco da sua marca para pessoas que queiram disponibilizar o imóvel para negociar. Porque eu falo muito que a placa é pop. A placa é o meio que as pessoas estão passando na rua e elas veem que aquele imóvel está disponível. Então é importantíssimo que a gente dê uma certa notoriedade para a placa, mostrando tudo que as possibilidades dela, né? As possibilidades de conseguir fazer captação de clientes através da placa. Não desmerecendo os outros meios, mas a placa além de ser o primeiro, ela ainda é o mais efetivo. Lembrar também o tempo que o QR Code existe. O QR Code existe há praticamente 20 anos. Ele foi criado no Japão, na década de 90, e desde então ele era usado pré-pandemia de uma forma bem pontual em algumas questões. Ainda não havia muita inovação gerada em cima da requisição dessas informações através do QR Code. Então, durante a pandemia, houve as lives com o QR Code no canto da tela para fazer doação, depois os restaurantes voltando com o QR Code para mostrar o cardápio, e agora a gente começa a entender um pouco mais sobre esse tipo de tecnologia, requisitando informação e linkando clientes ou pessoas em serviços. A placa com QR Code é uma delas. Então, sempre importante lembrar que ele já existe há 20 anos, mas ainda está engatinhando no uso dele, tá? Que é uma tecnologia que qualquer câmera de celular não precisa mais de aplicativo para fazer a leitura desse QR Code, e qualquer câmera de celular consegue fazer a captação e te jogar para dentro desse serviço. Outro ponto super importante de lembrar é o porquê que eu estou falando de um QR Code único para vários imóveis. Se todo mundo for pensar de uma forma simples, o ideal seria um QR Code, você passou e vê um imóvel só. Só que como você consegue dinamizar isso e fazer com que isso leve mais serviço, mais tecnologia para dentro do que você está mostrando? Obviamente tem um caminho tecnológico e de lógica para isso acontecer. Mas se a gente for pensar de uma forma simples, o importante é você captar o cliente e se ele não gostou daquele imóvel, ele ter acesso a outros imóveis numa certa sequência. Então vou mostrar para vocês aqui uma placa, um exemplo de uma placa nossa. O QR Code ele é um pouco maior do que o usual por aí que a gente vê, que são os QR Codes que são linkados apenas no WhatsApp, que não mostram o imóvel por dentro, então tem uma trilha a mais de contato para entrar em contato com o corretor. Mas aqui, por exemplo, você vê, quando você escaneia esse QR Code, o tamanho dele já mostra que a 6 metros você consegue ver com a câmera do celular sem dar zoom, e até 20 metros, até um pouco mais de 20 metros dando zoom nesse QR Code. Então assim, qual que é o grande foco dessa placa? Fazer com que o cliente entre dentro do imóvel, para ver o imóvel, né? Para ter mais informações sobre o imóvel e entrar em contato com vocês de uma forma mais dinâmica, tá? Mais rápida. Então vamos lá. O cliente passou o QR Code aqui, ele vê uma sequência de imóveis na frente dele, ele já vê, em primeiro lugar,
imóvel que está na frente dele por georreferenciação. Aí que tá o legal de tudo isso. É você mostrar que você vai ver o primeiro imóvel que tá na sua frente, mas você mostra uma trilha de imóveis semelhantes, próximos a esse cliente. Dessa forma você não limita esse cliente a um só imóvel. Se ele não gostou daquele imóvel que está na frente dele, você consegue mostrar outros imóveis, como por exemplo, na rua de trás tem um imóvel, talvez fosse interessar para ele, mas ele não precisa andar na rua para ver esse imóvel novamente, para buscar mais imóveis de forma física. Então, nesse instante, você jogou ele para dentro do seu perfil, você vê lá uma sequência de imóveis próximos que mostram, né, com a mesma característica, mas que você pode fazer a captação desse cliente nesses outros imóveis. Então, não gostou do primeiro, você acaba vendo uma sequência de imóveis semelhantes próximos a ele. Isso dá uma grande vantagem até para a usabilidade do marketing. Tem gente que pode falar assim, mas eu posso usar essa placa só no imóvel ou eu posso usar em outros tipos de mídia? Eu posso usar o QR Code em outro tipo de mídia? Pode usar em outro tipo de mídia. Então, por exemplo, você está num prédio, nesse prédio, o principal decisor não pode colocar a placa, ou o andar é muito alto e não vai mostrar a placa, não consegue chegar, a câmera do QR Code lá. Você faz o quê? Você aplica esse QR Code num cartão de visitas. Esse cartão de visitas você dá na mão do porteiro ou do zelador, e quando alguém for lá solicitar se tem unidade para negociar, mediante a sua parceria com esses decisores daquele prédio, ele dá o cartão de visitas e o cliente consegue visualizar o que tem dentro lá daquele cartão de visitas em tempo real. Ele vai ver que tem 1, 2, 3 apartamentos e até ver outros imóveis próximos àquele prédio. De repente aquele prédio foi atrativo, mas tem outros que são também bem atrativos para esse cliente. Tá bom? Essa é uma ótima forma de você conseguir captar o cliente de formas diferentes, entendendo quais são as possibilidades de fazer a captação desse cliente. Outro ponto super importante da gente lembrar do uso do QR Code é a velocidade de interação com o cliente. Ele passou a câmera no QR Code, ele entrou no imóvel, viu o imóvel e já consegue falar contigo em tempo real. Dessa forma, ele não precisa primeiro entrar no WhatsApp, mandar mensagem, pedir informações sobre o imóvel, quais são as condições do imóvel. Você já pega ele um pouco mais mastigado num outro tipo de momento dele. Isso faz com que você tenha o seu tempo economizado não nessas pontas de mandar informação, mas sim em interação com o cliente. Focar um pouco mais no seu talento de interação com o cliente e um pouco menos nesses operacionais no meio do caminho. Então o cliente foi lá, passou o QR Code, viu o imóvel por dentro, entrou em contato contigo e já está um pouco mais quente, ele já está um pouco mais mastigado, vamos dizer assim. Ele já entendeu o que ele precisa, então são pontos muito mais assertivos. Lembrando que a importância da velocidade de resposta com o cliente, né, de interação com o cliente. Tem muitas imobiliárias grandes, né, pelo Brasil, que falam que o lead ele dura 1 hora apenas. Então depois de 1 hora já esfriou, já pode ser até descartado. Então a importância desse cara, passou o QR Code, você já pegou ele de jeito, depois eu vou explicar outras questões se ele não entrar em contato que a gente consegue impactar ele novamente, mas é importantíssimo ter essa velocidade no atendimento com esse cliente. Outro ponto super importante e legal que você pode usar com as placas com QR Code é usar a isca física. O que é uma isca física? Nos portais hoje em dia as pessoas vão anunciar e elas usam alguns imóveis com determinados valores, com fotos maravilhosas, que fazem a captação desse lead para vocês. Você sabendo que aquela pessoa está interessada no imóvel, depois você pode oferecer outros imóveis, se ele não quiser aquele. Mas dessa forma ele funciona como uma isca para pescar esse lead. A isca física pode ser feita também. Você pega um imóvel maravilhoso, põe a sua placa lá e faz com que a pessoa fique curiosa para ver esse imóvel por dentro, para ter informações sobre esse imóvel. Dessa forma você conseguiu pegar esse cliente, conquistar esse cliente. Se ele não gostou desse imóvel, você mostra a própria tecnologia, né? Ela mostra outros imóveis próximos, pode ser até semelhante àquele imóvel que foi usado como isca, mas mostra no raio imóveis próximos. Então, dessa forma, você conseguiu captar esse cliente para outros imóveis da sua imobiliária, enfim, da sua carteira. Por isso, você pode usar uma placa por quarteirão. Então, dessa forma, você pode fazer com que você não precise colocar placa em todos os seus imóveis, em imóveis estratégicos, porque todos os imóveis serão mostrados com aquele QR Code. Então, nesse sentido, você consegue colocar uma placa num quarteirão, outra placa no outro quarteirão, e não precisa ter 2 placas em imóveis um do lado do outro. Por quê? Porque automaticamente, com um QR Code, você consegue ver os 2 imóveis. A plataforma vai mostrar para aquele cliente, através da georreferenciação, que tem um imóvel a 1 metro dele, e tem outro imóvel a 2, a 3, a 100, a 200, a quilômetro, 2 quilômetros de distância desse cliente, tá bom? Então, dessa forma, você consegue fazer com que o QR Code seja dinamizado. Isso também faz com que você economize com o volume de placas. Você tendo um QR Code só para várias placas, você pode, além de reaproveitar a placa, não ter que produzir tantas placas assim. O que muito se faz a imobiliária tem uma carteira de 100, 200, 300, 400 imóveis, mas usa apenas 500 placas. Porque fora os apartamentos que não podem ter a placa
para mostrar aquele imóvel, né? O prédio que não pode pôr placa. Você tem também essa questão de você usar um QR Code só para mostrar a georreferenciação de outros imóveis próximos. Então, desse formato, você consegue fazer uma economia nesse sentido, não produzir tantas placas e reutilizar a placa daquele imóvel que foi negociado, você tira e põe outro imóvel, porque é o mesmo QR Code. Outro ponto super importante é lembrar do remarketing. Nesse sentido, você consegue fazer com que você captou aquele cliente, ele entrou no seu portal, no seu perfil, viu o seu imóvel, automaticamente a tecnologia já foi lá e o que a gente chama de pixel, que faz o remarketing em outras plataformas relacionadas ao seu produto. Quando esse cliente estiver em outras plataformas, rede social ou das mais usuais aí, e tiver anúncio da sua imobiliária, vai mostrar para esse cliente de novo. Então ele vai ser relembrado de uma questão, se ele não entrou em contato de novo, depois ele será reimpactado com aquele tipo de mídia. Por quê? Porque ele já viu suas propagandas. Então isso a gente chama de remarketing. Ele entrou no seu sistema, ele viu seus imóveis, saiu de lá e ele, na vida dele, caminhando por sites, por outros, e sendo impactado por outras mídias, de repente ele vai lá e vê de novo o imóvel seu. Então você reimpactou ele com esse marketing. Isso é super importante, é um meio que é muito usado para você reimpactar o cliente com suas ofertas. E nesse sentido você consegue fazer com que a gente sempre fala, tecnologias são recursos, são ferramentas para dinamizar o seu trabalho, né, a sua manufatura, o que você faz, e inovação é fazer isso de uma forma melhor. A gente fala que a placa já é usada e a placa com QR Code vai fazer com que você tenha uma performance melhor. É o que a gente chama de experiência digital. É trazer o cliente da experiência física para a digital, fazer um casamento dos dois. Lembrando que é super importante responder rápido os clientes e fazer o seu treinamento, né, e treinar com outros mentores a parte de atendimento. Saber como se comportar, como fazer as técnicas de atendimento melhor, acompanhar funil, mas fazer tudo de uma forma muito profissional. Então, só para revisar alguns tópicos, o que a gente viu agora há pouco, a importância da placa desde quando ela existe, os primórdios e tal, é super importante a gente lembrar que a placa é um dos formatos mais importantes de fazer anúncio do imóvel e também de fazer um branding da sua imobiliária ou da sua carteira de imóveis. A história do QR Code, desde que ele foi usado, e como ele foi usado, há quanto tempo ele existe, desde os anos 90, e a usabilidade dele, a importância de pensar novas formas de usabilidade. Não estou dizendo que é a minha melhor forma, mas vocês podem pensar em formas melhores de usar esse QR Code. Georreferenciação, QR Code para vários imóveis georreferenciando e mostrando essa trilha de imóveis, segurando o cliente dentro do seu perfil. Vantagem de aplicação isso em outras questões de marketing, cartão de visita com zelador ou com parceria com porteiros em prédios, etc. Ou outros tipos de mídia, quer colocar na padaria, poste, enfim. O QR Code mostrando seus imóveis próximos àquele ponto. Imóveis isca física, que você consegue fazer com que uma placa dentro de um imóvel leve para outros imóveis dentro do seu perfil. Então a gente foi lá, passou no QR Code daquele imóvel, viu aquele imóvel, não gostei, mas eu vejo outros imóveis. Você pegou esse cliente para você. Você conseguiu conquistar esse lead usando aquele imóvel como isca física. A experiência digital é super importante, pegar esse cliente do físico, transformar ele no digital e dinamizar essa questão da régua de comunicação entre cliente e profissional, fazer com que isso seja uma forma mais fluida e rápida. Remarketing digital, pegou esse cliente, jogou para dentro do seu portal, do seu perfil, ele viu seus imóveis, mas você vai reimpactar ele. Se ele não entrou em contato, você vai reimpactar ele com suas ofertas, entendendo que em algum momento ele teve interesse no produto seu. Então é isso, pessoal. Trouxe um pouquinho sobre tecnologia, aplicação de tecnologia e inovação no mercado imobiliário. Queria agradecer muito a atenção de todos. Espero que todos consigam ir bem, entender muito mais sobre tecnologia, aplicar tecnologia, fazer tecnologia novas, pensar jeito novo de fazer as coisas. Se quiser me seguir aí nas redes sociais, @imobplaces ou @vagnão, WAGNAUM. Eu sempre posto conteúdos aí sobre tecnologia no mercado imobiliário. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.